Começando mais um podcast com negócios, o nosso podcast sobre empreendedorismo, inovação, gestão, negócios e hoje um podcast especial, um podcast, como é que eu posso falar assim? Não só especial por ser um podcast só das mulheres, de quem dos destaques, né, das empreendedoras de sucesso do nosso estado, mas também para falar um pouco do Café com Negócio que vai acontecer nesta terça-feira agora e falar sobre isso, sobre o empreendedorismo, falar sobre o mundo e as mulheres de negócios do nosso estado, do nosso Mato Grosso do Sul. Sejam bem-vindas. Eu queria fazer já essa abertura, já a apresentação e aproveitar nessa apresentação, falar um pouquinho de cada uma delas para a gente começar o nosso podcast de um jeito diferente e especial, como merece esse podcast de hoje. Então, o nosso podcast com negócios desta semana, de hoje, desta semana, foi feito com muito carinho, desenhado com muito amor, especial para falar sobre mulheres de negócios, mulheres empreendedoras e mulheres que fazem a diferença no nosso estado. Antes de falar delas, eu quero agradecer ao Shopping Bosque dos Ipês, aos nossos patrocinadores, né? Shopping Bosque dos Ipês, Expertise e Investimentos, TOTUS, Sistema Comércio, Fecomércio, Sebrae, Funditur, Cetesc, Governo do Mato Grosso do Sul, Construtora Saraiva de Resende, Casa das Cores, Resine Marcon Advogados Associados, F Solar, a sua energia solar por assinatura, Office Formato, a casa, digamos assim, dos móveis, todas de escritório, onde você acha os móveis de escritório para a sua empresa. E o Promenade Hotelaria, lá o Promenade Suítes Suítes Hotel, lá de Bonito, que é a rede parceira nossa. E, enfim, em nome dessas pessoas, desses empreendedores e dessas marcas, que esse podcast é um oferecimento para você. Para falar das minhas convidadas ou para falar desta mesa aqui, eu estava falando aqui, a gente estava batendo um papo antes. E é impressionante o conteúdo e o tanto de história que tem na mesa hoje. Porque, assim, cada uma traz uma visão, um olhar e, principalmente, uma experiência de vida que nós vamos conversar daqui a pouco. E eu estava falando, né? Tem um roteiro para seguir aqui, mas eu tenho certeza que a única coisa que não vai funcionar aqui é o roteiro. Vamos lá. Em primeiro, eu queria apresentar Malu Pires, desbravadora do mercado de chapéus, empreendedora, revolucionária, enfim, uma pessoa fora da cabeça ou fora do chapéu, né? Ela vira a cabeça de muita gente e ela vai estar aqui agora, daqui a pouquinho a gente já vai começar a falar sobre isso. A minha outra convidada, a minha presidente Eliene Amorim, presidente da BPW, talvez uma das principais ou a principal associação de mulheres de negócios do mundo, né? Ela está presidente agora na BPW Campo Grande e tem uma trajetória de mais de 27 anos na área de segurança eletrônica. Então, se você quiser se sentir seguro, liga para a Eliane que ela resolve o seu problema, que segurança eletrônica é com ela. E a minha professora, Sandra Amarília, eu não poderia deixar de convidar minha professora, e essas três, obviamente, elas fazem parte do Café com Negócio. A minha professora Sandra é diretora lá do Sebrae. Eu costumo dizer aqui, só para a gente começar, gente, eu costumo dizer que o Sebrae, a minha empresa nasceu, o escritório de Jean de Barros Gestão, não sei o quê, nasceu no Empretec em 2001 ou 2002, eu não lembro exatamente agora. Então eu tenho uma gratidão e uma imensa, digamos, tarefa de falar sobre o Empretec, sobre o Sebrae pela minha vida toda. E nós só estamos aqui por conta do Sebrae, porque eu aprendi muito lá e aprendo sempre. Então, obrigado, professora Sandra, em nome do Sebrae. Economista, tem mestrado, desenvolvimento local, gestão e, principalmente, possui uma vasta experiência nessa, como é que eu posso dizer assim, nessa carreira de empreendedorismo pelo Sebrae. Sejam todas bem-vindas, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigada. Já pode falar? Claro que pode. Chega de apresentação agora. Eu não agradeci a Biz Água de Coco, que é um oferecimento da minha amiga Dai. Tá aqui a Biz Água de Coco e daqui a pouco vai chegar a esfirra, porque o podcast com negócio recebe a esfirra do Tomás sempre em todas as gravações. Então, Zés, um beijo na família do Tomás Lanches. Então vamos lá, seja bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer enorme estar aqui nessa mesa com tanta mulher maravilhosa. E não trouxe chapéu, né? Não trouxe chapéu.
É que a gente vai deixar pro dia do evento. dia do A evento, gente vai deixar pro dia do evento, Chapéu. Isso, pra É um depois de prazer. amanhã, pra depois de amanhã. Nós estamos gravando uns dias antes, a gente fica assim, tem que falar como? Ah, é depois de amanhã. É um prazer enorme estar aqui, trocar essa experiência. Eu fico muito feliz com o convite. Obrigada mais uma vez. Daqui a pouco nós vamos falar mais, Daqui a pouco a gente Malu, vai conversar bastante. essa questão de agenda aí, como é que tá esse mundo todo aí, tá? Sejam bem-vindas. É uma honra, né? Essa mesa aqui, compartilhar com uma liderança expressiva. Obrigada, Eliane. Obrigada. A Malu, que é um fenômeno do case, empreendedorismo jovem, case, né? é. Ela tem Tô toda aprendendo com as melhores. ela né? tem toda uma vitalidade empreendedora e algo para compartilhar com a gente, com a garotada aí que pensa em ser dono do seu próprio negócio. Foi o tempo que a gente estudava para ser concursado, né? Agora a gente Exatamente. empreende. E é um pouco da minha história, né? Eu ia estudar para concurso. Advogada, né, de formação. Obrigada, Djan. Um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Né? Poder vocês conseguirem conhecer um pouquinho da minha história, da minha jornada, inclusive em frente à BPW Campo Grande, que é a maior. Que é uma parte uma da das, história. né? É uma das maiores associações de mulheres do mundo, né? Está aqui em Campo Grande. Vai ser um prazer falar sobre isso. E para falar sobre isso, obrigado pela presença de vocês. E para falar sobre isso, sobre negócios, sobre empreendedorismo, eu queria que vocês contassem um pouquinho, cada uma um pouquinho da história de vocês. Como foi essa história até chegar aqui? E aí depois nós vamos falar o daqui para frente também, né? Então assim, chegando até aqui, como foi essa história? Professora, começando por você. Meu Deus do céu. Porque é Abriu o fácil- coração? Abrir o coração, porque assim, quando eu vejo, né, às vezes a gente vê lá a diretora técnica do Sebrae não sabe o tamanho, esforço, a caminhada, a jornada. Como foi? Bom, a Sandra Marília é filha de um mestre de obras com uma dona de casa e deixavam muito claro desde cedo que o estudo seria o degrau, o caminho. Então, ou eu estudava, né, para a vida melhorar. E aí aconteceu, eu acho que o grande divisor de águas na minha vida. Eu fui mãe aos 19 anos. E isso transformou a minha vida. O meu filho, ele trouxe o motivo para vencer. Então, ele virou Trouxe o propósito. o propósito. O meu motivo para vencer qualquer dificuldade, o meu motivo para ir à luta, para conquistar os meus objetivos, né? Porque não eram mais meus, eram nossos, né? Se você não tinha um objetivo, não tinha um propósito, chegou. Tá aqui, Exato. toma, é esse aqui. Exato. E aí aquela fé, né, que a gente precisa ter, uma fé que move, que te move, que te conduz e não te deixa desviar o foco. Então, foi uma trajetória de muito estudo, desde cedo trabalhando muito. Eu entrei no Sebrae bem jovem, eu estou há 30 anos na empresa. Mas só um pouquinho, antes só a gente voltar um pouquinho. Quando a gente fala com 19, você estava na faculdade. Estava na faculdade, fazia economia. E aí veio o presente. Veio o meu presente. Eu era casada, tá? Então eu não pulei a cerca. Não. Ok. Eu me casei nova e veio Eu não vou entrar nesse requinte de detalhes, assim, mas aos 19 anos estão vários desafios no sol, né? Muitos. Então, assim... Poderia ter parado de estudar, poderia ter... Jamais. né? Eu me lembro que eu fazia monografia com a criança mamando e uma mão digitando. Como chama o pequenininho? Fernando, está Deve com ser 31 anos. Pequenininho, um bebê. Minha idade. Amor da minha vida. E, bom, e logo na sequência veio... Logo na sequência, não. 10 anos se passaram e veio a Mariana. Então, eu tenho um casal de filhos que movem aí, né? São o motivo E aí da são minha 30 luta anos de diária. Sebrae. 30 anos de Sebrae, com muito estudo. Eu nunca parei, eu gosto de estudar, eu acho necessário a gente alimentar diariamente. Hoje a informação é mais instantânea, né? Hoje o conhecimento ele é mais instantâneo, você não precisa. Eu fui para a USP, eu fui para a USP, eu fui... Já chegou fazendo, né? Você Já viu? chegou gravando. Não pode falar, não é gravando. Já chegou Fazendo fazendo os stories, né? Então, assim, aí já o Troy já tá acontecendo. Não, mas eu tudo já ao tô mesmo tempo, ultrapassada né? também, tá? Que já tem a geração Z, TikTok, eu já tô ali na geração Y. Já tá ficando
ficando velha. Já tô ficando Você também. viu que ela flui, né? Não, eu tive que ir pro banco mesmo da faculdade. Eu fiz USP, eu fiz FGV, você eu fez 7 fui de para setembro, OIT, Organização Internacional do Que legal. Trabalho. Você foi na 7 de setembro, não? O que é? Lá na fazer datilografia, ó. Fiz Lógico que eu fiz datilografia. né? Você não fez datilografia? A Malu Lógico que eu sabe fiz. do que nós estamos falando, né? Sei Não sim, conhece gente. máquina de escrever. Não, Sei não, sim. Era um certificado. Eu ainda sou a né? geração que ainda viveu Pegou um sem pedacinho, internet. Pegou um pedacinho. É, viveu sem Pedacinho, internet. É, vou acreditar nisso. E as minhas paixões me movem. Eu sou motociclista. Ó. Então eu gosto de pilotar minha moto. Então eu sou casada, meu marido me acompanha em Se tudo. quiser, ele acompanha, senão você vai pegar sua moto e vai. É só ver. E a minha terapia, eu acho muito importante a gente buscar o equilíbrio, né, entre todo esse desafio, essa jornada da mulher diária, com essa terapia. Eu, de fato, quando eu pego a estrada, eu Pega só a moto. penso. Sensacional. A gente tem que ter uma válvula de escape, eu Tem, acho, né? A mulher, principalmente, que a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Não. É a cabeça do polvo, né? Se já alguém falou polvo, essa palavra polvo pra mim, eu fiquei com isso na cabeça. A mulher, ela tem vários tentáculos que falam, né? Tentáculos. E aí acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí acaba, querendo ou não, centralizando muita coisa. E aí acaba também, a energia fica mais pesada, né? Porque vai carregando. Aí a Malu chega aqui toda leve. Eu não dormi direito, não sei o quê. Então, assim, a energia, ao longo do tempo, você fala, cadê essa energia? Ah, gente, mas não se enganem. Porque a gente tem que cuidar do psicológico também. É bem cansativo. E por mais que a gente pareça ter, né, esses superpoderes da mulher, a gente também fica exausta, cansada psicologicamente, fisicamente. É comum, né? É normal. Então, e é uma carga, olha, que eu acho dificilmente os homens vão entender. Só quem é mulher realmente Não dá pra explicar. vai entender a responsabilidade que a gente tem. Eu acredito Então, muito nisso. Eu e vocês, homens, nós vamos tentar entender essa jornada e continuando as apresentações. Já, Malu, que você já tá falando, então, um pouquinho da sua história. Vai ser difícil resumir aqui. Um pouquinho, Eu só um adoro pouquinho, falar. Bom, eu sou Maria Luara, mais conhecida como Malu. Sou dona da marca @Malupires. Eu comecei a minha marca com 22 anos. Vou fazer 32 agora. E eu até, né, sempre que eu vou contar a minha história, eu gosto de contar lá do início. Porque eu acredito muito que tá ali na infância já. A gente já tá formando a personalidade ali. E eu sempre fui uma criança muito enérgica. Sempre tive um lado muito artístico. Sempre gostei de falar. Eu queria fazer teatro, cantava. Então, eu sempre tive isso muito aflorado. E eu aprendi na escola, tinha a matéria empreendedorismo. Há 25 anos atrás, isso era uma coisa incomum, né? E eu me lembro do primeiro contato com a palavra empreendedorismo. Então, eu tinha todos os anos, desde os meus 8 anos, a gente fazia a Feira do Empreendedor todos os anos. E sempre eu fui de uma família muito criativa também, sabe? A gente fala alto e todo mundo conversa ao mesmo tempo. E muita expressão, a gente é muito expressivo para tudo. Então, eu acredito que um pouquinho de cada coisa vai formando a nossa personalidade. Eu nunca quis fazer nada diferente. Eu sempre queria fazer uma coisa criativa. Nada que me passavam do básico. Falava, não, vamos fazer assim. Então, eu sempre fui me destacando naturalmente nas pequenas coisas, sabe? E aí, tive vários mini negócios. Então, eu tava ali na escola, na faculdade. Eu usava alguma coisa e falava, vou vender essa coisa. E todas as minhas amigas compravam. Então, indiretamente, você já tem isso comercial, esse olhar do empreendedor no sangue. Exato. Mesmo achando que eu não ia seguir com isso, né? Porque eu fiz faculdade de Direito. E eu tinha recém me formado, estava começando a advogar. A ideia era outra. A ideia era fazer concurso público, prestar concurso público. Exatamente. Porque é aquela segurança, né? Os nossos pais falam, não, tem que fazer um concurso público. Então, como é difícil você empreender também. Hoje, eu acredito que as coisas mudaram muito. Hoje, o caminho está muito mais amplo. A cabeça também das pessoas mais velhas, dos pais, acho que está mudando bastante, está evoluindo. E eles já estão tendo essa ideia sobre empreender, as novas profissões que estão vindo aí, que não são as profissões tradicionais. Então, eu passei um pouquinho de sufoco nessa época, porque... Como que você fala assim pro pai? Não vou mais, estou saindo do direito, da advocacia, Exatamente. Né? E vou empreender. Eu sempre gostei disso, eu lia blog de moda todos os dias. E aí acabava ficando, nossa, que futilidade, né? A gente acaba sendo taxada por isso, sendo mulher. Eu acredito, porque a gente tem o trabalho,
tem a responsabilidade, tem o intelecto. Você pode ter mestrado, doutorado e estudar, mas a gente tem esse lado também. A gente gosta de moda, a gente gosta de se arrumar, a gente gosta de consumir esse conteúdo. E também é um mercado que movimenta milhões, bilhões, né? A gente emprega muita gente. Então tinha essa coisa de futilidade, sabe? Mas eu gostava bastante. Então eu lia muito, estudava muito sobre e estava por dentro desse meio antes de existir o Instagram. Então quando o Instagram veio, né, que ele estava acontecendo, eu falei, eu vou vender no Instagram. E a gente já tinha esse contato por conta, né, da nossa região, de chapéu de palha. Eu vi as influenciadoras usando fora do Brasil e não vi essas peças aqui. Eu falei, quer saber? Vou abrir o Instagram. E aí abri, e a coisa aconteceu assim, muito rápido. Você fez o planejamento estratégico direitinho, obviamente, toda a sequência. Então, Jean, vou ser bem sincera. O correto, né, o que todo mundo faz. Vou abrir um negócio, vou com o meu plano de negócio, qual vai ser o nome da marca, enfim. Não fiz nada disso, porque a princípio era um hobby, né? Eu tinha aquilo como um hobby. Não era um negócio. Eu estava estudando, eu estava naquela fase. Estava advogando aos pouquinhos, mas estava estudando para concurso. Estava começando. Eu queria ser defensora pública. Queria prestar Como é que você enxerga isso hoje? Olhando você como defensora pública. E você sabe que eu me identifico? Porque eu fiz estágio, trabalhei na defensoria e eu adorava esse contato com o público. A gente passava o dia inteiro conversando, ouvindo história e contando história também. Porque você tá ali fazendo uma petição, uma defesa, você tá contando história. Então eu gostava muito, eu gostava do contato com o público. Eu gostava de atender, de ficar ali. O que ninguém gostava, eu gostava. E aí eu abri o Instagram e aí aconteceu muito rápido. Porém, indiretamente, eu sempre usando essa palavra, naturalmente, eu tava fazendo tudo certo, porque eu já sabia a sequência, como fazer, o que fazer. Já tava no sangue, já tava no caminho, né? E aí a coisa aconteceu muito rápido, bombou e eu me dividi entre as duas coisas, né? Aí chega uma hora que tem que... Exato. Por exemplo, tem gente querendo comprar? Como assim? E aí eu não tinha caixa pra embalar. Malu, aquela pergunta, né, gente? Fala assim, mas eles vão comprar mesmo? Eu tô fazendo tudo, mas vai comprar. Mas eu ia vender, né? Mesmo, sabe? Então, assim, a minha história realmente foi do zero. Foi degrau por degrau. E eu comecei com R$0. Isso é importante também. Uma descoberta a cada dia, né? Porque isso vai se desdobrando, né? Porque você não tem noção do que vai acontecer amanhã. A internet estava começando, assim, o boom do Instagram. Então, meus pais não sabiam o que era Instagram. Hoje, meu pai não sai do Instagram, TikTok. Mas, assim, eles não sabiam o que era Instagram. Você tava maluca também, né? Como? E aí, eu não saía do celular. Então, era aquele negócio. Essa menina não trabalha. O que essa menina tá fazendo? Então, hoje, a gente conta, Tô tirando pedido e não faz nem ideia como tá saindo Exato. pedido, Eu tava fazendo uma coisa gigante. Eu tava movimentando... as famosas, as globais, todas querendo usar e pedindo minhas peças. E a coisa acontecendo e passando uma dificuldade muito grande, que a gente conta hoje rindo. Mas, assim, foi uma fase muito difícil e que por muitas vezes eu falei, não dá mais, quero desistir, chega. Porque, assim, eu acredito sim que eu tive privilégio, porque eu morava com meus pais, né? Então, assim, eu não precisava sustentar uma casa. O quão difícil é hoje você empreender quando você tem filho, marido. Né? É difícil, não é fácil. Eu acredito que eu parti desse pressuposto de ter um privilégio, sim, de estar na casa dos pais, de ter um suporte ali. Mas também tive muita iniciativa, força de vontade também, de querer fazer o meu futuro, de querer ter sucesso. E a gente entra também naquele negócio, o que é sucesso, né? O que é sucesso? Ela falou ali, do propósito. Eu acho que é isso. A gente tem que ter um propósito. Qual é o seu? O dela foi o filho. Vai ser um propósito totalmente diferente do meu. Então, hoje eu tô no meu caminho de descobrir qual é o meu propósito, sabe? Mas será que a gente tem um propósito só? Isso nós vamos falar daqui a pouco. Calma. Às vezes mais de um. Mais de um, né? Porque às vezes a gente fica nesse, qual que é o propósito? Eu posso ter mais de um propósito, né? Sim. Só pra gente não te interrompendo, Malu, mas eu queria que você fizesse, minha presidente, também a sua apresentação. Claro. Quem é essa presidente, quem é essa empresária e principalmente quem é a Eliene mesmo. Aqui, não sei se usa chapéu ou anda de moto, mas quem que é ela no dia comum. Aqui, Jean, é assim, ó, é da botina para o glamour. Exatamente, gostei. Então nós coloca a botina, pega a sua moto e coloca o chapéu e vamos para o glamour, né? A gente é assim, né? Aqui é da botina para o glamour. A minha história é uma história normal,
atual de uma mulher de quase 60 anos de idade que nasceu numa época diferente. Nasceu em 64, em plena Revolução, né? Vamos lá falar sobre um pouquinho Mundos sobre isso. diferentes. Mundos diferentes, necessidades diferentes. Já tinha Facebook, Instagram, tinha tudo, né, Tinha galera? tudo isso. Ó, conceito diferente, família era um núcleo muito forte na época. Então, eu tenho uma jornada basicamente em cima disso, né? Então, eu tenho uma estrutura familiar de pai, de mãe, de irmãos, né? Eu tive uma filha com 22 anos de idade, a minha filha hoje tem 37 anos de idade, é uma advogada. Eu tenho uma outra menina que também se deu muito bem na profissão dela, que mora na Inglaterra, uma consultora, né, internacional, né? Bacana, assim, eu como mulher, assim, eu me sinto muito, muito, muito realizada. E eu sou uma mulher calma, plena, sabe? Faço yoga, meditação, sabe? Quer dizer, Eu ainda vou chegar lá. Eu vejo essa loucura. se yoga, meditação, senão... Não, tem gente que não faz, não consegue, tá? Eu acho que eu não tem como consigo. fazer. Então, respiração, tranquilidade, né? Não adianta. O tempo é o tempo, é o maior presente que nós temos na vida. É o nosso tempo, a nossa vida, a nossa saúde. Nós temos que olhar para nós primeiro, para depois olhar para o outro. E quando olhar para o outro, olhe para a alma do outro, porque ali tem uma pessoa além daquilo que você está vendo, cheia de história, cheia de necessidade, cheia de dores. Então, eu gosto muito disso. Eu acho que isso é bacana. Eu adorei ouvir a sua história, sabe? É bem eufórica, né? Aquela necessidade, aquele desespero. Adorei ouvir a história dela também, né? Que foi basicamente o marco dela, foi a necessidade materna, né? De se posicionar como mulher, porque aí veio uma necessidade. O que é? Você tem uma pessoa que depende de você. Então, você tem que tomar uma atitude positiva na sua vida. E eu acho que isso que faz a diferença também na vida de nós mulheres, porque nós ficamos numa posição de responsabilidade. Aí nós queremos fazer a gestão da família, dos negócios da família, e achamos que nós somos supermulheres. E nós não somos supermulheres, nós somos um ser humano. Sabe, que precisamos um dos outros, precisamos de um homem maravilhoso do nosso lado, que abra a porta do carro, que nos trate como uma verdadeira mulher. Nós também queremos ser cuidadas, né? Exatamente. Então, eu vejo hoje, nessa sociedade contemporânea, que as pessoas estão perdendo isso. Eu gosto de ser Os bem valores tratada. estão ficando. E eu quero que as minhas filhas sejam bem tratadas, que tenham um homem de valor do lado delas. Porque isso que dá para a gente toda a tranquilidade, né, de formar os nossos filhos e uma sociedade mais calma, mais justa. Então, assim, na minha jornada, não foi sempre assim. Eu já tive o momento do furacão, né, porque faz parte. Todos, né? Todos nós tivemos. Porque ninguém chega onde chegou ou está onde está. Porque, estou lá, subi no telhado e caí lá, está tudo certo. Só flores. Só flores. Não é assim. Você constrói a sua jornada. E a sua jornada, isso é para todas as mulheres, é degrauzinho por degrauzinho. Você tem que construir o seu mapa mental, você tem que ter a tranquilidade no peito, você tem que ter amor no coração e gostar muito do que você faz. E uma coisa muito importante hoje é gostar das pessoas, como elas são, de fato. Qual que é a história dela? Olhar para ela e falar, puxa vida, ali tem uma pessoa que tem uma dor enorme. Entender a dor da pessoa e ajudar, principalmente na minha posição de presidente hoje, que sou. Então, dentro do nosso time lá, que eu falo do nosso clube de mulheres, que somos mais de 200 mulheres em Campo Grande, nós temos mulheres de vários segmentos e com várias histórias, com várias dores, mulheres muito bem-sucedidas. Vários desafios. Vários desafios. Mulheres que estão iniciando a sua jornada agora, mulheres que já estão no topo, que já puxam a outra colega para chegar lá. Então, nós temos que estar preparadas para isso. Então, eu sempre, quando eu converso com as minhas colegas, principalmente com a minha filha, que é advogada, porque o advogado é aquilo que ela falou, né? É pá, né? Traz aqui, né? Eu falo, minha filha, olhe para a pessoa, principalmente no direito de família, que ela atua muito bem. Eu adoro o direito de família. Exatamente, que é o maior conflito da sociedade contemporânea. Eu falo para ela, olha para essa família, né? Enxergue além do que está na sua frente.
além daquele processo do pedido. Um olhar mais macro, né? Eu acho que é um olhar, né, Djan, um olhar diferente, um olhar de família, de necessidade, de amor, de como que vai ficar isso depois, né? Então, a BPW, nós temos lá dentro do nosso escopo de trabalho, hoje nós queremos ter mais uma comissão, nós estávamos com 13, agora fomos para 14, porque nós criamos uma comissão dos 60 a mais. Espera só um pouquinho. Eu nós não vamos posso falar? Calma aí, vamos falar disso daqui Então a pouco. tá. Peraí, Ok. só recebendo aqui agora, em primeira mão, acabou de chegar a nossa entrega, porque aqui a entrega é ao vivo, o negócio aqui acontece, o Tomás Lanches acabou de mandar, o Zé acabou de mandar, né, Bia? A esfirra do Tomás Lanches. Então aqui Já para vamos fazer a publi vocês, aqui, ó. vai. para vocês, e especialmente para vocês, para o nosso podcast com negócios. Então, obrigado, Zezo, pela esfirra, o lanche. Tá garantido junto com a água de coco da Bizi. Então, assim, você vê que hoje o negócio tá... A Malu tá fazendo todos os bastidores aqui, você vê, né? O negócio Ela tá... já... Voltando um pouquinho, antes da gente entrar no assunto BPW, só para fechar um pouquinho da sua história, minha presidente, e a segurança eletrônica. Calma, vou chegar lá, você não deixa Não, é eu que você ia falar. explicar a BPW, eu quero que você explica depois Então tá, da BPW. depois eu falo. Mas aí, nessa minha jornada, então eu já fui funcionária pública estadual, trabalhei na educação, depois fui sindicalista, trabalhei com o sistema sindical, que eu gosto muito, gosto bastante, né? Depois eu fui para o Tribunal do Trabalho, fui juíza classista. E depois eu montei minha empresa de segurança eletrônica. Não tinha nada para fazer? Não tinha Tava nada para tranquila. fazer, tá tudo certo, uma vida serena. Mas nessa época Tudo já junto. mas tudo tranquilo. Já fazia yoga, então já pronto. fazia meditação, né? O pessoal vinha, calma. Tudo bem. Como é que você dá conta, né? Vamos deixar isso para depois. Vamos. Né? Eu quero saber também como que faz pra dar conta, que eu tô precisando Mas de qual que é a dinheiro. empresa de segurança eletrônica? Só pra gente falar. Posso falar o nome? Lógico que pode. Bem, eu Podcast com negócio. Ai, que bacana, que legal. Olha, eu sou uma mulher da empresa, da área da segurança eletrônica, há mais de 27 anos aqui em Campo Grande. Nós já atuamos no Mato Grosso e num pedaço de Rondônia. Então, como que foi isso? Posso falar? Cacoal, Ji-Paraná, Posso falar? Claro. Então, eu entrei, quando eu tive a minha filha caçula, a Daniela, eu entrei dentro desse grupo para eu fechar uma empresa. E fechar a minha empresa, a SOS Alarmes, também. Aí meu marido falou, entra lá, fecha isso. Eu falei, opa, calma aí, não é bem assim, né? Aí eu fechei uma importadora, trade de importação. Eu fui lá, fechei, que eu achei que não era, eu não daria conta daquele processo. Aí eu falei, olhei para aquela empresa e falei, gente, eu com a criança pequena no colo. Falei, eu tenho que ter alguma coisa que eu tenha a flexibilidade para eu ir, voltar, carregar a guria, dar mamar no peito, né? Que eu estava saindo do judiciário. Não dava para eu fazer uma outra ação naquele momento. Eu falei, vou cuidar da minha família, que eu tinha 2 crianças pequenas. Falei, é isso aí, eu vou tocar essa empresa que é fácil. Não vou fechar, vou tocar. Vou tocar a empresa, gente. É e eu fácil. tinha um universo que eu andava de taierzinho e escarpão. De repente, era jaleco. Eu passei por isso, eu tava de terno. Quando eu tava nessa migração, eu tava na audiência de terno e tal. De repente, corria, colocava um tênis, uma leg, uma coisa na roupa, ia pra chão de fábrica. Olhava pro outro lado, né? Era A vida isso. como ela é. Não, essa eu falo, é fora da bolha, né? Aí você está fora da bolha, você está no mundo real. Então, o mundo real é aquilo que o funcionário chega em você, das necessidades dele, que ele precisa cuidar da família dele. E se você quer ter um bom funcionário, você tem que cuidar da família dele também. Ou seja, Porque tudo estende. faz parte do ecossistema da empresa. A mulher tem Vai. essa sensibilidade, né? Tem que, a E gente funciona. precisa. Então, o que eu fiz, Djan? Assim, só Bora. fui lá e encerrei uma empresa. Tá? Comprei a cota dos outros colegas. Ó, daqui que eu vou resolver isso. negócio. Daqui que eu mando. E comecei Aí, administrando a SOS junto com meu cunhado, que hoje mora em Miami. SOS. Ótimo. Falou, eu não quero ficar no Brasil mais. Então toma sua passagem também daqui que Vai eu dar... Toma sua passagem. Estados Unidos é ótimo. Isso. Pode deixar que eu fico no Brasil, porque eu amo meu país. Amo de paixão. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito no potencial, eu acredito nas pessoas, sabe? Então, a gente só tem que ter esse olhar e começar a trabalhar. E comecei a trabalhar. Sensacional. Comecei a prestar serviço para o Banco do Brasil, posso falar? Foi o meu primeiro cliente enorme.
Aí alguém, uma pessoa que era gerente do banco, disse assim, Eliane, instala isso aqui, você dá conta? Eu olhei, gente, eu nunca desenhei, né, projeto. Projetos. Olhei de um lado, olhei do outro, falei, claro que dá. Peguei um papel branco, dei uma riscada, cheguei lá no departamento da empresa e disse assim pro pessoal, bem, esse é o projeto aqui do Banco do Brasil, da agência Guaicuru. Você colocava a mão na massa também, né? Muito Foi, ousada. Não, gente, nem Você eu. dá conta? Claro que eu dou. Mas, Dijan, você acha que eu vou falar que não? Papel e caneta na mão. Dijan, Mas imagina, né? Isso, Aí isso é automático. é automático, eu tinha que fazer alguma coisa. Aí chamei o pessoal da área técnica, aí eu tinha um funcionário que disse assim, não, dona Helena, nós vamos fazer algumas adaptações. Adaptações técnicas, era arrumar o meu projeto. Ele não queria falar isso para mim, sabe? Você tem um projeto? Tem, tá aqui, ó. Vê o que é, tá aqui, ó. Isso É legal. aí. Projeto, Você segue o projeto. desenha o projeto no boteco, Tem, não desenha? Eu desenho. Você tem como é que fala lá, da arquitetura? O layout, Você não, o tá- layout é isso aqui, gente, olha aqui. AutoCAD, tá aí, ó. Eu falei, gente, vamos lá, executa esse projeto. Sandra, Misericórdia. ouvindo esse pedaço dessa história, quais são, olhando, né, professora, quais são os desafios das mulheres de negócios? Só tem 2 histórias aqui já, né? Mais a sua. Mas hoje, olhando com um aspecto mais, digamos assim, mais profundo, Sebrae hoje, quais são os principais desafios dessas mulheres de hoje, né? Você viu que zona de conforto não combina com desenvolvimento. Zona da onde, né? Zona da onde, Zona né? de conforto não combina com desenvolvimento, não combina com prosperidade. Posso fazer só uma Não observação? combina com prosperidade. Eu acho que essas mulheres de negócio, essas mulheres dos dias de hoje, elas não sabem. Quando tá na zona de Exatamente. conforto, tá inconfortável, né? Não Exatamente. pode. Não pode, Faz né? mal. Fica, ai, não. Faz mal. Mas Você a não- gente também tem que ter o equilíbrio, né? Porque eu tô nessa de, não vou sair da minha zona de conforto, você quer cada vez mais, então até eu tenho que dar uma freada. Mas você não acha Pra que nossa tem uma saúde. coisa errada quando tá muito calmo? Com certeza, eu não consigo ficar É disso que eu parada. tô A gente vai falando. trabalhar, E a aí, gente vai professora? criar. Agora, Os principais desafios. Zona de conforto. não Não combina. Então, é o que move, é o que faz dar o primeiro passo. Mas elas trouxeram coisas muito significativas aqui. A importância de trabalhar o eu, o indivíduo, as suas competências emocionais, né? As suas habilidades de lidar. Por exemplo, olha a sensibilidade, Eliane. Para eu ter um bom funcionário, eu tenho que cuidar da família dele. O olhar a mais, né? Então você tem que se desenvolver como pessoa para ser uma boa empreendedora. Você tem que estar conectada com o ambiente que o seu negócio está inserido, ou seja, não basta cuidar do seu negócio, você tem que cuidar do entorno, Do todo, do do todo. nós, Com do certeza. ambiente. Do ambiente O ali. nós vem primeiro do que o eu, né? Nesse caso, né? Eu preciso que o ambiente esteja também equilibrado. Exatamente. Para eu proporcionar um ambiente equilibrado, eu preciso estar equilibrado. E é eu acho que é o baseado- contrário. Você tem que estar Não, equilibrado. mas a regra do jogo, só para É, esclarecer. o eu, o meu e o nós, né? Que a mas gente o nós- fala. O nós É. faz parte. O nós é, Não, tudo bem, é eu o entendo, mais tá dentro. importante do processo. É. Mas para que esse nós aconteça, Você eu tem preciso estar equilibrado para proporcionar esse nós. Exatamente, é. Né? E é estudando mulheres como estas, mulheres de sucesso, mulheres que empreendem, que o Sebrae, então, ele organizou um método para acolher e para proporcionar a mulheres que empreendem ou que pretendem empreender, que é o Sebrae delas, que justamente trata o eu, né, o indivíduo, o meu, que é o seu negócio, as competências gerenciais que você precisa adquirir, né, como você vai tocar, competência em vendas, né, negocial, Marketing, enfim. Aham. gestão, e o nós, que é de fato como que você influencia o ambiente, como você participa de uma rede poderosa de mulheres, como a Eliane aqui E preside. aproveita essa... Não, porque mulher precisa de rede, precisa de networking, você precisa fazer negócios. Eu sou suspeita de falar do Sebrae, porque eu sou fã, eu adoro todo mundo, o apoio que elas me deram. E eu já participei do Sebrae delas, acho que de duas vezes. E eu fui conversar com mulheres. Quão é importante e maravilhoso isso, porque não só para elas, para mim também. Que a gente está ali, são mulheres, a gente está dividindo. E elas se identificam com você. Poxa, ela também passou por isso. E a gente tem essa troca. Então, assim, parabéns pro Sebrae, porque é incrível. Eu adoro, sempre que eu recebo o convite. E é sempre uma troca incrível, eu aprendo muito. E eu sou apaixonada
Sou suspeita E de é falar. sempre convidada, porque essa troca de experiência ela é riquíssima. A melhor forma de você inspirar outras mulheres é com histórias reais. É verdade. Histórias Reais. Como Olha, eu você passei dia a por dia. isso é normal. Não vamos romantizar, eu não gosto de romantizar. Por mais que tenha o Isso. glamour, né, do mundo da moda. Aí eu tô lá, tô na semana de moda em Paris. Não, eu conto. Gente, é isso. A gente passa por isso. Vamos trocar as nossas experiências, vamos dividir. Não é isso, não é a realidade é essa aqui. Então, se elas se identificam, elas falam, hoje, poxa, se a Malu passou por isso e conseguiu chegar Acaba pegando lá. como referência, Se é né, o que é Malu? chegar lá também, né? Mas Então, acaba eu- pegando como referência para outras pessoas e mudando a vida de outras mulheres, né? Porque às vezes elas só precisam daquilo ali. Uma frase, uma palavra, uma história, Como, uma às vezes, a gente também inspiração. precisa, né? A gente também. E elas estão ali inspirando a gente. Porque eu vendo ali, a gente fica olhando na plateia, né, as mulheres. E você tem mães jovens, mães solteiras. Você tem histórias de vida ali. A gente escuta, a gente, né, faz essa Você essa não troca. descola o negócio do seu lado humano. Não tem como. As melhores separa, né? Aquela empresas história, né? são... Vamos separar. Você deixa Não. o lado pessoal, você deixa em casa e vem só pro lado... Não existe isso. É lenda, Impossível, né? né? Mas já ouvimos muito Sim, isso no mudou, corporativo, né? Sim. Mudou completamente. Eu queria entrar num tema agora, no tema família, porque é a base de tudo. Eu tive talvez vai deixar a gente comer ou Tá, não? por favor, vamos comer, aproveita. Não, Você tem vai que deixar a gente senão o comer? Zé- Só pra olhar. Não, e pra senão sentir o Zé perfume, né? Você não tá aguentando o Sandra, cheiro, o você, cheiro. por favor, olhe. Tô Ó, olhando. por favor. Ó, tá o Tomás, incluso, o tá Tomás e a incluso. esposa andam de moto também, viu? Também. São Olha, esses dias eles motociclistas. estavam lá como é que fala? Fazendo Chile, sei lá, fazendo. Em Atacama. Tá incluso, Tá. já tá E eu não incluso. tomei café, que não deu Então tempo. pronto, aí já tá incluso. Não tem no podcast do Café com Negócio, não tem café, tem água de coco. Alguma coisa tá errada nesse negócio. Não, Eu tem queria- chapéu também. Não tem chapéu, mas enfim, é pra você ver como é planejado o negócio. Estamos aqui e eu queria falar sobre a base de tudo. Eu tive a honra e, sei lá, a bênção de Deus por ter... Na minha casa eu fui criado pela minha mãe, eu e a minha irmã, ou seja, duas mulheres. Tinha a Sônia lá em casa também, a Sônia que cuidava lá de casa quando a minha mãe não estava, ela que mandava na casa. E, enfim, sempre mulheres, rodeado de mulheres. Então esse ambiente, para mim, talvez tenha me ajudado muito isso. A minha base toda vem daí. Aí eu casei com a Ana, com a minha esposa, a primeira vez que eu vi ela, me apaixonei por ela no primeiro dia. E aí depois vieram a Eduardo, Helena, enfim, esse mundo das mulheres é um mundo, como eu falo para Ana, é um mundo, como é que eu vou dizer assim, inspirador para mim. Se vocês falarem, eu tenho propósito, eu tenho vários, né? Em casa tem vários, mas eu costumo dizer para Ana, quando eu chego em casa, quando eu tô em casa, é uma paz, é uma tranquilidade, a energia muda. Então eu gosto de voltar para minha casa, porque a gente precisa da base da família para se recarregar. Como é que é isso na família de vocês? Como é que vocês enxergam essa questão de ter a base como fundamento de tudo, Malu? Na verdade, o meu propósito, eu não tenho filhos ainda, né? O meu propósito sempre foram os meus pais. Então, assim, eu sou de uma cidade pequena, né? Eu sou de Rio Verde, 180 quilômetros daqui. Pequena, 20 mil gigante, habitantes. Até porque é pro mundo todo, né? Rio Verde é com referência certeza. no mundo todo. Então, assim, desde nova eu sempre tive eu sempre fui uma pessoa muito sensível, assim, tive muita sensibilidade. Então eu já vi os meus pais, assim, passarem por muita coisa. Então eu acompanhei tudo isso, sabe? Toda essa transição. E eu já falei da minha família, a gente é muito ligado, família inteira. Eu sou de família grande, eu gosto de estar sempre ter gente por perto, sabe? Muita festa, muita reunião. Muita. Tem que Eu mandar fui endereço pra criada. nós, né? A gente almoçava, fui criada assim, Qual ó, que é o desde. endereço? Qual que é o endereço? Desde novinho, a gente fui criada assim, ó, todos os dias almoçava. Meu pai, eu, minha mãe, minha avó, meus primos, minhas tias, a gente se reunia na casa da minha avó todos os dias, todo mundo pra almoçar junto. Todos os dias na hora do almoço. Então, eu tive esse contato, assim, com os problemas que meu pai e minha mãe tiveram a vida toda, né? Passaram muita dificuldade. Então, eu observava muito, eu sofria, acabava absorvendo aquilo ali. Eu falava, eu não quero isso pra minha vida. Não de forma negativa, sabe? Eu peguei e transformei numa coisa positiva. Então, pra mim, o meu propósito, poder ajudar os meus pais, dar o melhor. Poxa, eu fico muito mais feliz hoje, ó. Pai, mãe, vamos dar uma viagem pra vocês. Pra onde vocês querem ir? Vamos fazer isso? Isso, pra mim, não tem alegria maior hoje. O meu propósito é esse, é poder ajudar
o máximo de pessoas, assim, possíveis da minha família. Depois a gente vem abrindo o leque. Isso, eu descobri que é isso que me deixa feliz. Não era sobre eu poder comprar alguma coisa. Claro que eu gosto do poder aquisitivo, de poder viajar para onde a gente quiser, né? O dinheiro te dá essa liberdade. Mas eu me sinto muito mais feliz quando eu faço alguma coisa e vejo os meus pais Acaba felizes. compartilhando com a É família, isso. com a Meu base. propósito é esse hoje. Minha presidente, e você? Eu acho que família... A base. A base de tudo, né? Não tenha dúvida. Quando você é criado numa família bem estruturada, você tem mais tranquilidade e você vai repassar isso para a futura geração. Então, eu sempre digo assim, hoje tem uma moda assim, casa, separa. No primeiro momento já separa, né? Então, assim, tem que repensar todo esse processo, né? Porque às vezes a gente consegue recuperar uma relação. Então, nós temos que olhar bastante para isso também, né? Eu fui muito bem criada, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa. O meu pai foi um homem tão significativo na minha vida que eu me lembro assim, naquela época era assim, tinha poupança e depois você abria uma conta corrente, né? Meu pai pegou a gente com 18 anos. Vamos lá, vou abrir uma conta para você. Era sério o negócio, né? Era sério. Era Ele quase foi que lá, apresentou para o gerente do banco. Era uma cerimônia. Apresentou para o gerente do banco. Né? Olha, isso aqui é minha filha, ela vai ser era correntista. Uma das pessoas mais importantes da cidade. Na época, né? Ela vai ser correntista aqui. E fez da mesma forma, fez com as minhas irmãs, também com meu irmão. Né? Mas o meu pai foi criado numa família de 7 mulheres. Então, ele tinha um olhar... Abençoado. Meu pai também é o único homem, só irmãs. Era o único homem. Então, ele tinha um olhar diferenciado para as meninas. Eu me lembro, assim, que mulher, assim, adora se arrumar, né? Vestir a roupa, tirava a roupa, não sei o quê. Ele sentava no sofá e ficava esperando a gente ficar pronta para levar. Porque na época era assim, os pais levavam a gente para as festas, né? O rapaz vinha tirar a gente para dançar. Era toda uma ritualística, era a coisa mais linda do mundo. Eu achava aquilo muito bonitinho. Os homens mandavam flores para você em casa, né? Te galanteava daquela forma, né? Era Existia lindo. romance. Era um romance, era tudo muito lindo, era uma conquista. Então, essa conquista, você tinha essa conquista, você tinha que manter essa conquista na sua relação de casado também, né? Então, a mulher sempre estava em casa, estava bem arrumada, tinha aquele respeito, né, com o marido, com os filhos, né? Então, eu acho que isso, Djan, voltando à história do núcleo familiar, são os resgates que nós precisamos voltar com eles. A essência. É essência, respeito. Né? Eu acho que isso está precisando bastante. Respeito um com o outro, as pessoas se respeitarem. Importante isso, né? E nos dias de hoje, eu acho que falta um pouco disso e um pouco de tolerância também, tá? Então, é importante. Mais ou menos por aí, né, minha professora? Falando com a minha outra professora. Fala com a professora aqui, né? né? Minha outra professora, essa base, meu a professor. Família, voltar, né, às raízes. Sim, eu acho que a família é o primeiro empreendimento que a gente tem de fato. Exatamente. Porque ali... A minha família, né? A minha família é o meu primeiro empreendimento, porque é ali que eu desenvolvo as relações humanas, é ali que eu coloco o meu melhor para fazer aquilo dar certo, de fato. E exige sim energia, exige comprometimento, assim como com o nosso negócio, com a nossa... como se a gente estivesse tratando mesmo com a nossa prosperidade, com a nossa vida. E eu concordo absolutamente tanto com a Malu quanto com a Eliane. A nossa base ela é fundamental. Agora, não é porque eu não tive em algum momento, eu desenvolvi alguma carência que eu estou fora do jogo. Pelo contrário. E aí fica o recado mesmo para as mulheres que passam por famílias desestruturadas. Você pode começar em você. Você é o alicerce de uma nova história. Daqui para frente, você tem o poder de mudar a trajetória da sua história, dos seus filhos, da sua família, da sua jornada. E vai ser lindo. apaixonante. Exatamente. Eu vejo pela minha mãe, pela minha né? mãe que veio para... Isso, sua mãe é um exemplo, né? Saiu do relacionamento, se separou do meu pai, chegou aqui no Mato Grosso do Sul, em 82, somente eu e ela e a minha irmã de ônibus e acabou. Era a conversa, era o que tinha. Então, assim, não é porque estava saindo naquela época, né? Saindo num casamento,
Ah, é um absurdo, né? Acabou. Não, acabou não. Mas, Djalma, Acabou você de não começar. Começou. Ó, acabou Djalma, de mas você não começar. entendeu. A família dela, na Não, sim, realidade, era são os eu. filhos. Isso. Essa é Não. a família da Não, mulher. tá claro isso pra mim. Agora o que eu tô dizendo é que aí é o começo de tudo. É, Não o fim. começou. É, Não, exatamente. enfim, aí é que veio o start e aí a motivação é muito maior. Os nossos pais, claro que eles querem dar um melhor, correto? Eu amo os meus pais, tive referências maravilhosas, mas é claro que eles pecaram em muitas coisas. Eles são humanos. Assim como eu vou tentar pecar o menos possível, mas vou errar também. Então eu acho que é sobre isso, eu pegar os erros dos meus pais, vivenciar aquilo e dizer, não, vou pegar a coisa boa, vou pegar o lado bom, sabe? Vou pegar, meu pai sempre foi muito criativo também, minha mãe, então sempre se reinventando, sempre lutando. Falei, não, e replicar o que eu conseguia de bom, porque não vai ser sempre perfeito, eles vão errar, querendo melhor, é claro. Mas eu tentei pegar isso e levar como uma lição para minha vida e também trazer para eles, né? Ensinar para eles. Olha que bacana hoje os filhos dividindo experiência, devolvendo, exato. Porque era uma outra Conhecimento, época, eles não tinham acesso a isso. A gente vai evoluindo, quão legal evoluir. E eles vêm junto, então eles compram a minha ideia. E eles também estão evoluindo. Eu pego o que eu consigo absorver deles, o que meu pai me deu e minha mãe de maravilhoso. E a gente vai evoluindo juntos. E Acho que é outra, isso. mas, Malu, só erra quem faz, né? Não, exatamente, né? Então, assim, você não Porque quer errar, não né, faça Djalma? nada, né? Chegar lá na frente e falar assim, Não gostei de fazer tal uma coisa. crítica, né? Podia fazer diferente, né? Eu não gosto dessa versão assim. Eu te falei, Né? você entendeu? Não é assim, né? Porque todos nós temos o direito de errar. E, com certeza, através do nosso erro é que nós melhoramos nossos processos, seja interno ou externo, nos relacionamentos, em tudo na vida, até nos negócios, no projeto de um bom negócio, né? No plano de um bom negócio. Você fala, puxa vida, ó, eu já fiz isso lá, não deu certo, né? Então agora eu já vou fazer Fica mais diferente. fácil, né? Tá mais fácil, porque você já teve quer dizer, um estudo de caso, você já teve um case de insucesso. Porque É isso que tem foi gente também que de tem um pouco de referência. medo, né? De colocar a cara a tapa Não, ali. e tem que colocar, De tá? tentar. Eu acho que eu Falou sempre... tudo, Malu. Não, Sempre eu falei, Tem não, que eu tô colocar. pronta, vamos errar, vamos acertar, a gente tem que ter humildade, É, e e seguindo em frente, recomeçar. errando, acertando, Isso. a gente vai errar. Um dos principais tópicos, Malu, você falou uma coisa aí, que é um dos principais tópicos que a gente encontra no empreendedorismo feminino é a questão do julgamento. Como é que vocês enxergam isso? Aquele medo do julgamento, então eu fico... Eu não faço, eu não vou porque eu vou ser julgado, por exemplo. Isso atrapalha muito, né? Djan, eu até gostaria o que a outra de pessoa vai responder falar de isso. mim. Fala, por Eu favor. até gostaria de responder isso. Eu nunca... O que eles vão pensar de mim? Não, né? eu nunca me preocupei com isso. Sensacional. Nem eu. Eu não me preocupo com o que a pessoa pensa de mim. Não me interessa. Esse julgamento é dela, não é meu. Perfeito. Ela faz o julgamento na vida dela. Na minha vida, faço eu. Então, eu não me interesso. Não quero saber. E digo isso. Se você quer ter sucesso na sua vida, não se preocupe com o julgamento. Ele sempre vai existir. E depende da sua posição. Se você estiver bem baixo, ninguém olha para você. Se você tiver uma posição maior, você vai virar vitrine e todo mundo vai te julgar, vai jogar pedra. Faz parte do processo. Problema deles. Problema deles, que continue julgando. Eu cuido do meu processo, do meu negócio e acabou. Penso dessa forma. A Ana, minha esposa, tem uma frase sensacional. A Ana tá olhando aqui pra mim. Quem paga minhas contas sou eu. Então, Exatamente. o que eu vou fazer? Mas né? assim, Não se preocupe. existe sim, né? Existe a gente falar que não, mas existe um preconceito sim. Total. mas né, não tem Malu? que se preocupar, não. Como é que você entende isso? Eu vejo assim, existe ainda o preconceito por a gente ser mulher e ocupar um cargo importante, por exemplo. Ela vai saber dizer melhor. Mas também pelo fato da idade, acho que juntam as duas coisas. Pessoal, quem que é essa menina aí? Ela só sabe sobre moda, como se vestir. Então a pessoa não Meio que tem... diminuindo. Exato, eu vejo muito isso da parte dos conhecimento. homens, assim. Por olhar só a parte da estética, não conhece a sua vida, não conhece a sua história, o seu trabalho, o que você já foi, o que você já fez. E independente disso também. Antes de conhecer, já sai com pré-julgamento. E a mulher ocupar lugares importantes, posições importantes. E pela idade também, né? Porque um dia eu vou estar mais madura, eu vou chegar nos meus 40, nos meus 50. Ô, tia, Só que você enquanto já tá eu com tô... 30 aí?
2. Ah, você já não tá. Mas A gente falou nos seus 40. Né? Adorei. Você. Eu amei. A gente tem todo. Eu tenho essa dificuldade também nos lugares em que eu vou. E a gente também tem que lidar com isso, sendo mulher. Mas isso impacta, não impacta? Como é que você lida com isso? Te importa, não atrapalha o seu dia? Não importa, porque eu também não ligo pro que falam, mas Tem a que ser gente feito. passa. A gente tem história. Sim, mas isso não pode te parar, né, Malu? Você não Não. vai levar isso em consideração, Mas assim, mas também não pode ficar mas quieto. param só, muitas ficar- mulheres. A mas verdade assim, precisa olhando- ser dita. Se a gente for olhar a realidade Mas tem mesmo. em muitos momentos você tem que se posicionar também, né? Sim. Não dá pra passar assim, ó, vou ficar fingindo de besta aqui. Parou, até aqui é um ponto, daqui pra frente aí a questão do respeito, da educação que nós falamos, que aí passou do respeito, faltou educação, aí não tem. O medo paralisa. Ele é um sentimento assim terrível porque ele paralisa. E o que a mulher empreendedora não pode é paralisar. Ela não pode parar um sonho ali porque deu medo. Então eu brinco, se deu medo, vai com medo mesmo. No motociclismo, todo mundo tem medo. É lógico, se você vai encarar uma viagem longa aí, a gente tem medo. Faz parte de Mas o você medo ajuda ligar os também. seus sentidos para ficar mais atenta. Eu acho que o medo, a gente tem que usar ao nosso Não, favor. o Para você medo- ficar atenta. O medo nos protege nos também. protege, Te dá o limite, exatamente. né? É, o Te limite. ajuda. O limite é o medo. É Mas importante. jamais paralisar. E ter clareza disso que a Eliane falou. Árvore que dá fruta é a que leva a paulada. Exato. Então, se você está apanhando, Essa se não- você essa eu não está tinha sendo, ouvido. se você está Ótimo. sendo julgada, Tá opa, ótimo. fique Olha, que você está Bacana. aparecendo. Estão incomodando, né? Tá incomodando. Tá crescendo. Parabéns. Se você começou a levar a paulada, é porque você está bem. Siga, garota. Esse Agora, é o caminho. já imagina, eu, por exemplo, a única, talvez hoje já tenha uma outra mulher na área da segurança eletrônica. Imagina, eu fazer negociação com banco, igual eu fiz já, né? Sentar na mesa, por exemplo. Desenhando projeto no guardanapo. Desenhando projeto no guardanapo, entendendo tudo de sensor. Hoje nós já estamos com a inteligência artificial, tecnologia, né? Então, imagina, o pessoal só olha, né? Mas isso não me incomoda. Problema de quem está olhando para mim. Ele está olhando para mim. Que bom, parabéns para ele. Não, eu digo, isso é um recado para as mulheres. Eu digo isso para minha filha, que é advogada, né? Fala, Ariane, não se incomode, não se limite em cima de uma crítica. Aproveite a crítica, reverta ela a seu favor. Né? Então, é um conselhozinho que eu dou para jovens, que eu acho que é legal isso, porque eu já passei gostei do tudo isso. jovem. Jovens, porque lá na nossa associação nós temos as jovens, são mulheres até 35 anos de idade. Então, são as jovens. Então, eu digo sempre para as jovens, não se intimide. Porque o mundo é para quem faz acontecer. Não é para quem fica sentado. Só isso. Não espera acontecer. Né? Não, Voltando não tem rapidamente nada, não. ali na questão Eu da interrompi, juventude. Não, voltando na questão da juventude. Eu me considero uma empreendedora corporativa, porque eu sempre toquei minha carreira como um negócio. Perfeito. E sendo empreendedora corporativa, eu comecei muito jovem também. E essa questão, ela é cruel com as mulheres. Porque você é julgada se você é jovem, se você é bonita, se você... Se veste de forma X ou Y. Exatamente. E A aí, gente sabe que existe. exato, é fato. Agora, como a mulher lida com isso é que vai determinar, de fato, o sucesso dela. Muito importante o que a Eliane falou. Desconsidere, ignore e toca a sua vida, porque você conhece o seu propósito, você conhece o seu objetivo. A sua dor, aonde que aperta. E outra, o bom julgador julga por si. Né? Então, a pessoa ali está te julgando, ela está usando a régua dela. Exatamente. Né? Não se limite. É isso, vamos para a reta final, assim, é um bate-papo, talvez precisaria de mais uns 2, 3 módulos, né, vou falando como se fosse lá na faculdade, módulos dessa aula que nós tivemos aqui hoje, quando nós desenhamos essa questão do Mulheres de Negócio, começando no mês de março, a temporada 2024 do Café com Negócio, e pensamos no nome de vocês, nós pensamos em trazer isso, essa essência do dia a dia, esses desafios,
as barreiras, as crenças limitantes que existem para todos nós, para todos que estão nesse mercado, no mundo, né, do empreendedorismo, mas principalmente com esse olhar de cada uma de vocês para compor o mundo das mulheres de negócio. Eu sei que nós estamos falando aqui de uma pequena parte, mas que serve para ajudar muita gente, tem vários assuntos, e é por isso que nós estamos aqui para trazer digamos assim, alguns destes temas para a pauta do dia a dia, que isso precisa ser discutido, precisa ser debatido, precisa ser falado principalmente, porque todos nós passamos por dificuldades. E para as mulheres não é qualquer dificuldade. As mulheres, elas têm algo a mais, né? Não vem com pouca coisa, porque mulher, ela vai e resolve. Mas não vamos romantizar isso não, mas porque resolve. tá Mas difícil. A mulher, ela tem uma força que é impressionante. Eu vejo, tirando da minha casa, né, assim, a força que eu vi acontecer dentro da minha casa, isso é transformador. Enfim, talvez eu seja a pessoa, talvez não, com certeza seja a pessoa que eu sou hoje por conta dessa força que eu tive em casa. Para fechar, eu queria uma mensagem de cada um de vocês. Nós estamos nos minutos finais, uma mensagem para as mulheres de negócios. Uma mensagem de cada uma de vocês. Vamos começar pela minha presidente, Malu, pode ser? Porque, com certeza, é bom que eu já vou pensando mensagem aqui. final. Mulheres de negócios. Mulher de negócio. Mulher, você é o seu maior investimento. Acredite nisso. Lute, vá à luta. O mundo é seu. O sol brilha para todos. Obrigada, Djan. Fechado. Professora Sandra. Meninas, cuidado com a autocrítica, isso é um risco. Eu acho que a gente eleva demais a régua e daqui a pouco você está exigindo ser uma heroína. Nós não somos, não precisamos, seja você mesma. Vá à luta e não se perca do seu propósito. Somente isso. Não tem receita de sucesso. Seja você. Cumpra a sua jornada com alegria. E não romantize o sucesso. Olhando para Malu, você encerra o podcast de hoje, por As favor. meninas, elas já falaram tudo, é isso. Acredite em você, seja você mesma, e ninguém segura uma mulher que decidiu crescer e investir em si mesma. Ninguém segura essa mulher. Com essas 3 mulheres aqui de negócio, referência do nosso estado, referência de sucesso fora do estado, enfim, eu quero agradecer a todas vocês de coração. Obrigado pela aula de hoje, obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi um prazer ter vocês aqui no nosso podcast Com Negócio. Voltem sempre que quiserem. A casa é de vocês, o podcast é de vocês. E eu quero agradecer à Agência Resultado, que é a agência que apoia o nosso podcast, e aqui a Talk, a casa dos podcasts inteligentes de negócio aqui do nosso Mato Grosso do Sul. Com isso, encerro e convido vocês para o Café com Negócio, que é nessa terça-feira agora, vai acontecer dia 19 de março, às 8 horas da manhã, lá no Shopping Bosque dos Ipês. E para encerrar de verdade agora, tenham todos uma semana abençoada, iluminada, e até a próxima semana com mais um podcast de negócios aqui na Talk Podcasts Inteligentes. Tchau, gente. Obrigado a todos. Beijo, tchau, gente. tchau. Obrigada. Beijo.